Pessoal, finalmente o novo ensino médio. Nesse vídeo vamos tratar de todas as alterações realizadas em 2017 no ensino médio, o chamado novo ensino médio. Vamos tratar e discutir essas alterações. Sem mais delongas, vamos para o curso. Pessoal, nesse vídeo vamos tratar do título 5, dos níveis e modalidades da educação e do ensino. O capítulo 2, da educação básica, seção 4, ensino médio. O ensino médio começa a ser descrito na LDB a partir do artigo 35, que tem a seguinte grafia. O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de 3 anos, terá como finalidade: primeiro, o ensino médio é a etapa final da educação básica. Educação básica que tem uma organização: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Então é a última etapa de formação básica dos educandos brasileiros. E ela tem duração mínima de 3 anos. Veja a palavra, duração mínima. Pode ter uma duração maior que 3 anos. Inciso 1º. A consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos. Então, tem como um dos princípios do ensino médio a consolidação daquilo que foi adquirido lá no ensino fundamental. O ensino médio ele tem que permitir que o educando ele prossiga nos estudos, ou seja, que ele ingresse ou na educação profissional ou no ensino superior. Inciso 2º. Preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando. Preparação básica para o trabalho. É o mínimo que o educando tem que saber para ingressar no mercado de trabalho de forma digna. Para continuar aprendendo de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade às novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores. Ou seja, ele tem que ser flexível o suficiente para se adequar às novas possibilidades produtivas, tecnológicas que estão aí, né, no mundo atual. Então tem que ser após a formação básica do ensino médio, o educando ele tem que ser capaz de viver em sociedade, trabalhando e principalmente conseguindo sobreviver nessa sociedade tão rápida e tão moderna como nós temos hoje. Sabemos que esse educando nem sempre sai tão bem formado assim. Inciso 3º. O aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico. Então nós temos que formar um educando que ele tenha uma formação ética. Ele tem que ser ético, ele tem que conhecer a ética e saber qual é a ética esperada que ele deve ter. Então cabe também ao ensino médio a formação de valores. Ele tem que criar e permitir o desenvolvimento da autonomia intelectual. Então o educando ele tem que ser capaz de pensar por si só. E ele tem que ter um pensamento crítico, evidentemente. Inciso 4º. A compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos dos processos produtivos relacionados à teoria com a prática do ensino de cada disciplina. Então, o educando ele tem que ter fundamentos científicos e tecnológicos. Então, os fundamentos não é um conhecimento aprofundado, mas aquilo que é a base, né? O fundamental que ele saiba dos processos produtivos para que ele possa trabalhar, estar inserido ali no mercado de trabalho e principalmente que ele possa relacionar esses fundamentos a práticas e a teorias. Aqui inicia-se as alterações que o governo atual, em 2017, realizou na LDB para alterar o ensino médio. Então, a partir daqui, eu já não falo mais alteração realizada em 2017, uma vez que todas elas foram realizadas em 2017, que compõem o novo ensino médio. Não fiquem preocupados que no final nós vamos fazer um fechamento daquilo que mais foi alterado e aquilo que mais vai gerar modificações no ensino médio. Artigo 35A.
A Base Nacional Comum Curricular definirá direitos e objetivos de aprendizagem do ensino médio, conforme diretrizes do Conselho Nacional de Educação, nas seguintes áreas do conhecimento. Então aqui nós temos uma alteração. É uma inclusão, na verdade, perdão. Eles incluíram 35A que diz Base Nacional Comum Curricular, que ainda não foi publicada. Ela está em construção, está em elaboração. Essa base comum curricular que vai determinar direitos e objetivos de aprendizagem para todo o ensino médio, ela vai estar focada em áreas do conhecimento, não mais em disciplina, mas em áreas do conhecimento. Inciso 1º, linguagens e suas tecnologias. Inciso 2º, matemáticas e suas tecnologias. Inciso 3º, ciências da natureza e suas tecnologias. Inciso 4º, ciências humanas e sociais aplicadas. Então essas são as áreas do conhecimento que serão trabalhadas de forma geral por todas as escolas de ensino médio e todos os alunos terão essa base comum curricular. Todos os alunos terão essa base, porque ela é a base comum curricular. Ele vai aprender isso, no mínimo, no ensino médio. Nós vamos ver que terá percursos que ele vai escolher, mas essa é a base comum, isso é o mínimo que ele tem que aprender. Ele tem que aprender matemática e suas tecnologias, linguagens e suas tecnologias, ciências naturais e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas. Isso é o arcabouço mínimo que será tratado e trabalhado no ensino médio a partir de agora. Não mais as disciplinas como nós conhecíamos. Parágrafo 1º. A parte diversificada dos currículos que trata o caput do artigo 26, que diz que vai ser definida por cada sistema de ensino, definida em cada sistema de ensino, deverá estar harmonizada a Base Nacional Comum Curricular a ser articulada a partir do contexto histórico, econômico, social, ambiental e cultural de cada centro escolar, de cada educando, de cada sistema escolar. Então, a parte diversificada que faz parte da base comum curricular, que cada centro, que cada sistema educacional pode articular, tem que estar relacionada ao contexto histórico, ao contexto econômico, ao contexto social, ao contexto ambiental e cultural daquele local que se aplica ao ensino médio, que se oferece o ensino médio. Parágrafo 2º. A Base Nacional Comum Curricular referente ao ensino médio incluirá obrigatoriamente estudos e práticas de educação física, artes, sociologia e filosofia. Então, o inciso 2º garante, obriga que se tenha prática de educação física, de sociologia, de filosofia e de artes, na base comum curricular. Então, naquilo que é comum, tem que haver isso. Já nos percursos que serão escolhidos pelo educando, isso já não é mais obrigatório. Então, se o educando escolher um percurso, por exemplo, das ciências humanas, ele não será obrigado a participar mais de educação física, por exemplo. Parágrafo 3º. O ensino da língua portuguesa e da matemática será obrigatório nos 3 anos do ensino médio. Então, matemática e português, apesar de fazer parte da base comum curricular, que faz parte daquele primeiro momento que é obrigatório para o educando, ele vai ser oferecido nos 3 anos do ensino médio. Assegurada às comunidades indígenas também a utilização das respectivas línguas maternas. É só um respeito às comunidades que não têm como o português como sua primeira língua. Os nossos povos indígenas poderá ter a sua língua materna nos 3 anos do ensino médio. Parágrafo 4º. Os currículos do ensino médio incluirão, obrigatoriamente, o estudo de língua inglesa e poderão ofertar outras línguas estrangeiras, em caráter optativo, preferencialmente o espanhol, de acordo com a disponibilidade de oferta
locais e horários definidos pelos sistemas de ensino. Então agora, estudar o inglês, a língua inglesa é obrigatório em todo o território nacional no ensino médio. Essa é a primeira língua estrangeira moderna a ser trabalhada no ensino médio. Pode-se oferecer outra língua, preferencialmente o espanhol, mas veja que a prioridade é o inglês e as outras línguas tornam-se optativas e secundárias. Parágrafo 5º. A carga horária destinada ao cumprimento da Base Nacional Comum Curricular não poderá ser superior a 1.800 horas do total da carga horária do ensino médio, de acordo com a definição dos sistemas de ensino. O que isso significa? Significa dizer que eu vou somar a carga horária do primeiro, do segundo, do terceiro, eventualmente do quarto ano do ensino médio. Essa carga horária total, eu não posso ter mais que 1.800 horas para a base comum curricular. 1.800 horas será o máximo que é permitido pela LDB ser destinado à base comum curricular, ou seja, aqueles 4 incisos iniciais que eu li, lá do parágrafo do artigo 35A, matemática e suas tecnologias, linguagens e suas tecnologias, ciências naturais e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas, só poderão ocupar 1.800 horas no decorrer dos 3 anos do ensino médio. E vamos nos lembrar que português e matemática deve ser ofertado nos 3 anos. Então as demais disciplinas e as demais áreas do conhecimento serão organizadas desta forma. Então, se a gente observar somente o tempo aplicado às diferentes áreas do conhecimento, evidentemente há uma perda. Há uma perda nessa qualidade, na base comum. Mas vamos ver que os percursos permitem que o aluno se interaja com outros conhecimentos. Por exemplo, não vai haver um prejuízo gigantesco para o aluno que escolher as ciências naturais e suas tecnologias, uma vez que ele vai estar ali experimentando e estudando esses conceitos. Mas vai haver um prejuízo para as ciências humanas e sociais aplicadas, caso ele escolha esse outro percurso. Então vai haver ali uma estratégia de organização que vai direcionar o nosso aluno a ser especialista em determinada área, muito à luz daquilo que ele vai escolher no ensino superior, ou se for um percurso técnico, por exemplo. Parágrafo 6º. A União estabelecerá os padrões de desempenho esperados para o ensino médio, que serão referência nos processos nacionais de avaliação a partir da Base Nacional Comum Curricular, uma vez que a União ela tem essa prerrogativa de estabelecer os padrões mínimos esperados para todo o sistema, inclusive para o ensino médio. Parágrafo 7. Os currículos do ensino médio deverão considerar a formação integral do aluno, de maneira a adotar um trabalho voltado para a construção de seu projeto de vida e para a sua formação, nos aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais. Isso é básico, ele tem que ser formado para uma formação integral, não é só os conteúdos, mas também a sua formação social, sua formação cognitiva, sua formação socioemocional. Então o trabalho no ensino médio ele não é simplesmente um trabalho de conteúdos, é um trabalho muito mais abrangente, ele é a formação integral do educando. Parágrafo 8º. Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação processual e formativa serão organizados nas redes de ensino por meio de atividades teóricas e práticas, provas orais e escritas, seminários, projetos e atividades online, de tal forma que no final do ensino médio o educando demonstre. Então aqui já vai dizer a forma de avaliação, ela é processual, então ela é dentro do processo de ensino-aprendizagem, ela não é só ali no final, então ela vai ocorrer em todo o processo e eles até descrevem o que pode ser feito, né? E o nosso aluno ele tem que demonstrar, inciso primeiro, domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem
a produção moderna. Inciso segundo, conhecimento das formas contemporâneas de linguagem. Então esses são princípios que devem demonstrar aos nossos alunos a partir da avaliação que deve ser processual. Artigo 36. O currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional Comum Curricular e por itinerários formativos, que deverão ser organizados por meio da oferta de diferentes arranjos curriculares, conforme a relevância para o contexto local e a possibilidade dos sistemas de ensino a saber. Então, o artigo 36 ele vai criar a distinção que eu disse. Nós vamos ter a parte da base comum curricular e dos itinerários formativos. A partir de agora, nós vamos deixar um pouco a base curricular de lado, aquilo que é comum a todos, e vamos tratar dos itinerários. Então, a partir dos incisos desses parágrafos, serão descritos como serão organizados esses itinerários. São itinerários formativos permitidos. Inciso 1º, linguagens e suas tecnologias. Inciso 2º, matemáticas e suas tecnologias. Inciso 3º, ciências da natureza e suas tecnologias. Ciências da natureza e suas tecnologias. Ciências humanas e sociais aplicadas. E agora vem a novidade, formação técnica e profissional, que é o inciso 5º. Então, esses incisos, se você observar até o 4º, são os mesmos lá do artigo 35, linha A, artigo 35A, mais a inclusão do 5º, que é a formação profissional. Então, nós temos dentro do ensino médio, dentro de itinerários que poderão ser escolhidos por nossos educandos, uma formação profissional e técnica. Ele pode sair do ensino médio com uma profissão. Isso vai gerar discussões acerca da possibilidade dele ir bem ou não em um futuro vestibular ou no próprio Enem, mas é uma possibilidade que hoje pode ocorrer dentro do ensino médio. Parágrafo 1º. A organização das áreas de que trata o caput e das respectivas competências e habilidades será feita de acordo com critérios estabelecidos em cada sistema de ensino. Então, como que vai ser organizada cada uma daquelas áreas? Ciências humanas e sociais aplicadas, linguagens e suas tecnologias, matemáticas e suas tecnologias, como que isso vai ser organizado? Cada sistema vai fazer. Cada sistema vai elaborar a sua forma de oferecer esses itinerários aos educandos. O parágrafo 2º foi revogado. Parágrafo 3º. A critério dos sistemas de ensino, poderá ser composto itinerário formativo integrado que se traduz na composição de componentes curriculares da Base Nacional Comum Curricular e dos itinerários formativos, considerando os incisos 1º a 5º do caput. Então esse parágrafo ele permite que a critério do sistema seja construído itinerários integrados com a Base Nacional Comum Curricular. Então eu posso criar um componente curricular que ele vá também atender a Base Nacional Comum Curricular. E também deve considerar os itinerários formativos, aprofundando em certos conhecimentos, por exemplo. Parágrafo 5º, uma vez que o 4º foi revogado. Os sistemas de ensino, mediante disponibilidade das vagas na rede, possibilitarão o aluno concluinte do ensino médio cursar mais um itinerário formativo de que trata o caput. Então, se houver vaga, se houver possibilidade, se for de interesse do sistema, poderá ser ofertado ao educando que está concluindo o ensino médio que ele vá cursar mais um itinerário formativo de 1 ano e meio, de 1 ano, que seja. Mas ele vai poder, se houver vaga, se for possibilitado a isso, passar por mais um itinerário formativo. Por exemplo, ele faz um determinado itinerário formativo das matemáticas, por exemplo, e depois ele cursa um itinerário formativo profissionalizante, ou o contrário. Parágrafo 6º.
A critério dos sistemas de ensino, a oferta de formação com ênfase técnica e profissional considerará. Então, cada sistema de ensino poderá ter um critério ali para formar, mas tem que considerar isso aqui, que é o básico. Inciso 1º. A inclusão de vivências práticas de trabalho no setor produtivo ou em ambientes de simulação, estabelecendo parcerias e fazendo uso, quando aplicável, de instrumentos estabelecidos pela legislação sobre aprendizagem profissional. Então, o itinerário profissionalizante, técnico profissionalizante, ele tem que incluir atividades práticas, ou seja, um estágio, por exemplo, ou que simule essa prática na vivência profissional. Inciso 2º, a possibilidade de concessão de certificados intermediários de qualificação para o trabalho, quando a formação for estruturada e organizada em etapas com terminalidade, ou seja, eu posso certificar um aluno no meio do ensino médio, caso ele tenha passado por um itinerário X, e certificar que ele está apto a desempenhar uma atividade, mesmo que ele não tenha concluído ali na totalidade o ensino médio. É uma possibilidade atual. Parágrafo 7º. A oferta de formações experimentais relacionadas ao inciso 5 do caput, que é educação técnica e profissional, em áreas que não constituem do catálogo nacional dos cursos técnicos, em áreas que não constêm do catálogo nacional dos cursos técnicos, dependerá, para a sua continuidade, do reconhecimento do respectivo Conselho Estadual de Educação no prazo de 3 anos e na inserção no catálogo nacional dos cursos técnicos no prazo de 5 anos, contados da data de oferta inicial da formação. Então, por exemplo, se o sistema de ensino achar conveniente oferecer um curso que não está nesse catálogo de cursos técnicos, essa proposta em 3 anos deve ser reconhecida pelo Conselho Estadual de Educação. E em 5 anos, esse novo curso deve ser incluído no catálogo de cursos técnicos. Um exemplo seria uma tecnologia de física quântica que não há um curso técnico ainda, e a escola queira ofertar, isso vai depender desse trâmite legal. A oferta e formação técnica e profissional, que se refere ao inciso 5 do caput, realizada na própria instituição ou em parceria com outras instituições, deverá ser aprovada previamente pelo Conselho Estadual de Educação, homologada pela Secretaria Estadual de Educação e certificadas pelos sistemas de ensino. Então, para que eu possa ofertar um curso técnico, eu tenho que ter todo esse trâmite legal, essas aprovações nos Conselhos Estadual de Educação. Parágrafo 9º. As instituições de ensino emitirão certificado com validade nacional que habilitará o concluinte do ensino médio ao prosseguimento dos estudos em nível superior ou em outros cursos de formações, para os quais a conclusão do ensino médio seja etapa obrigatória. Então, o ensino médio, a escola ela deve dar um certificado com validade em todo o território nacional que ateste que aquele aluno ele está apto a prosseguir em seus estudos, tanto na educação superior quanto em cursos técnicos ou em qualquer curso que exija que ele tenha a formação mínima do ensino médio. Parágrafo 10º. Além das formas de organização previstas no artigo 23, o ensino médio poderá ser organizado em módulos, a adotar o sistema de créditos com terminalidade específica. Por exemplo, a cada disciplina terá um crédito X, ele tem que formar tantos créditos no final para ser aprovado. Pode ter essa possibilidade, ou em módulos, módulo 1, módulo 2. Inciso 11º. Para efeito de cumprimento das exigências curriculares do ensino médio, os sistemas de ensino poderão reconhecer competências e firmar convênios. Para reconhecer competências e firmar convênios
com instituições de educação à distância com notório reconhecimento mediante as seguintes formas de comprovação. Então, para firmar convênios e reconhecer competências com instituições de educação à distância, elas serão comprovadas mediante isso. Inciso 1º, demonstração prática. Inciso 2º, experiência de trabalho supervisionado ou outra experiência adquirida fora do ambiente escolar. 3. Atividades de educação técnica oferecidas em outras instituições de ensino credenciadas. Então, vai reconhecer, por exemplo, a competência. Para inciso 4º, cursos oferecidos por centros ou programas ocupacionais. Inciso 5º, estudos realizados em instituições de ensino nacionais ou estrangeiras. Então, se o aluno fez um curso em uma instituição nacional ou estrangeira, pode ser ali reconhecido pelo sistema de ensino para garantir aquele percurso que ele deveria trilhar. Inciso 6º, cursos realizados por meio de educação à distância ou educação presencial mediada por tecnologias. Então, também podem ser reconhecidos esse tipo de curso. E o parágrafo 12, as escolas deverão orientar os alunos no processo de escolha das áreas de conhecimento ou de atuação profissional previstas no CAUT. O artigo 12, ele vai permitir que a escola possa orientar no processo de escolhas daqueles percursos a serem trilhados pelos alunos. Então, a escola poderá auxiliar o aluno nessa escolha. Isso pode dar margem, por exemplo, para uma escola que tenha mais professores de uma determinada área, direcione os estudos daqueles alunos para essa área. Eu trouxe esse banner que foi publicado no portal do Senado, que traz ali uma explicação sucinta, mais clara, mais rápida do que é o novo ensino médio. Você consegue ver como era e como ficou. Nós tínhamos todas essas disciplinas, 13, e hoje nós temos uma base nacional comum curricular, compreendida por 4 grandes áreas do conhecimento, e nós temos itinerários formativos, compostos por 5 grandes itinerários formativos que o aluno irá escolher. A base comum curricular, ela é obrigatória e os itinerários formativos são opcionais, são optativos, na verdade. Então o aluno vai optar por um desses itinerários e, como nós vimos, ele pode até optar por mais de um se for permitido pelo sistema de ensino. Essas são as mudanças que ocorreram no ensino médio. Como nós vimos, pessoal, há grandes alterações no ensino médio. Nós não podemos nos esquecer que no artigo 24, parágrafo 1º, diz que o ensino médio ele deve ter a sua carga horária ampliada progressivamente para 1.400 horas em 5 anos e para 1.000 horas a partir de 2 de março desse ano. Então essas são as mudanças que ocorreram no ensino médio. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Se tiver ficado alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu vou tentar responder. Se tiver alguma crítica, alguma análise que você identificou de maneira diversa, deixe aqui nos comentários também. As críticas sempre são boas e positivas, uma vez que eu também sou concurseiro, eu também quero passar em um concurso. Se você ainda não viu os vídeos anteriores, clique aqui que você poderá acessar a nossa playlist com todos os 4 vídeos anteriores. É bom que você assista para ter uma noção total da lei. Fique com Deus, até uma próxima.